Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o CESAF pela organização do evento e agradecer o Dr. Marcelo pela presença aqui, a quem passa a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer o nosso presidente de mesa, Dr. Pedro Rufato, pela gentileza. Quero também cumprimentar todos os membros do Ministério Público, também os seus servidores, a pessoa do seu procurador-geral, Dr. Clenan. Quero agradecer também o convite generoso, Dr. Zé Maria, o diretor aí do Centro de Estudos. E me parece também que esse ciclo de estudos tem a iniciativa da Associação Tocantinense do Ministério Público, Dr. Luciano César Casarotti, que eu já tive a oportunidade de encontrá-lo lá em Brasília por essas reuniões aí da nossa CONAMP. Senhoras e senhores, estudantes, advogados, enfim, a comunidade em geral. O nosso tema nessa manhã, o tempo e o processo, tutela provisória e Ministério Público. É aquela dificuldade que nos vem à mente em se falando de processo. Muitas das vezes desejamos que o processo tenha o fluxo de um Bolt, né? Mas a realidade não é essa, na maioria das vezes é uma maratona com seus mais diversos percalços. Antes de adentrar particularmente no tema, é preciso aí fazer uma reflexão sobre algumas questões. O tempo e o direito, o tempo e o processo. Há um autor belga, François Hoche, até sugiro a leitura aos nossos acadêmicos, que vai dizer que o direito tem uma relação muito interessante com o tempo. Talvez o direito seja a única ciência que tenha o poder de parar, interromper ou suspender o tempo. Vejam, senhores, aí as regras envolvendo prescrição, as regras envolvendo decadência, os institutos da suprécio e da surrécio, e também aqui as questões envolvendo os procedimentos, os mecanismos processuais. Eu costumo dizer, doutor Pedro, que eu deixei de fazer engenharia elétrica, parei lá no 4º período, quando, em contato com os colegas do direito, eles ficavam discutindo se naquela situação o tempo suspendia ou o tempo interrompia. Eu dizia, poxa, nem a minha ciência que engenharia consegue tamanha proeza, eu tenho que fazer exatamente um curso dessa natureza que tem o poder de interromper e de suspender o tempo. Essa é a nossa ciência. Claro que o tempo da vida, o tempo natural, o seu fluxo, ele é insuscetível de interrupções. E essa discussão, ela ganha maior importância em se tratando do processo, em se tratando dos procedimentos. Eu fui aluno do professor Humberto Teodoro, e naqueles idos, né, já não vou aqui mencionar o tempo, tinha toda aquela discussão envolvendo cautelares típicas, atípicas, nominadas, inominadas, liminares, liminar inaudita altera par, liminar satisfativa, liminar conservativa. E mais à frente, aí muito mais à frente, em 1994, surgiu a discussão sobre antecipação dos efeitos da tutela, e daí toda aquela dificuldade da fungibilidade, antecipação dos efeitos da tutela e as cautelares, a liminar, se seria possível ou não a antecipação de natureza liminar, a cautelar sendo substituída pela antecipação dos efeitos da tutela, enfim, toda essa dificuldade que era trazida, e até então permanece, nós vamos ver mais à frente, por aquela realidade. E também nós sabemos que o processo, os processualistas, aí eu não sou, já quero dizer de antemão, sou um estudioso do processo e vivo, claro, como nós todos aqui da nossa atividade profissional, em termos de processo, mas eu não sou um processualista convicto, né? Mesmo porque nessa visão instrumental do processo, seja ele civil, seja ele penal, a minha formação é no âmbito do direito civil. E aí o processo tendo essa colaboração. E uma discussão interessante também, que mais à frente os nossos processualistas tiveram aquela preocupação com a tutela inibitória, com os procedimentos especiais, com o procedimento sumário. Essa é a realidade que nós nos encontramos. Bom, o que nós teríamos aí de novidade, né? Foi muito bem já colocado pelo Ricardo aqui as suas interseções do processo civil com o processo penal, e nós vivemos uma era do diálogo, uma era sem fronteiras, e aí nós temos alguns aspectos importantes. O Código de Processo Civil de 2015 tem um dos pilares, uma das diretrizes é a busca da efetividade, não há dúvida disso. Embora, na minha concepção, fazendo uma análise estrutural do CPC de 2015, os nossos procedimentos ficarão mais demorados. Isso não quer dizer que a tutela
específica será de igual natureza. O que nós temos de diretriz no CPC de 2015? Primeiro, uma superação lá da visão dos italianos, particularmente do Carnelucci, aquela ideia do processo cautelar autônomo. Uma das grandes novidades trazidas, pelo menos em termos de legislação, com o CPC de 2015, eu já não digo o novo Código de Processo Civil, já não há mais novidade, é o Código de Processo Civil de 2015, nós não temos mais aquele livro terceiro, processo cautelar. A minha formação, nós estudávamos processo de conhecimento, execução, cautelar e os procedimentos especiais. E dentro do processo de conhecimento, nós tínhamos aquela divisão do procedimento comum, nós tínhamos também o rito sumário. O CPC de 2015 buscou trazer uma maior singularidade, uma maior simplificação. Não há mais o processo autônomo cautelar, o que não quer dizer que não existam mecanismos de efetividade, mecanismos de tutela cautelar. Esse é um ponto importante na nossa discussão. Claro que houve também aquela superação lá no procedimento comum, rito ordinário e rito sumário. Nós não temos mais o rito sumário. Claro que as demandas que corriam sobre o rito sumário já ajuizadas antes da vigência do CPC de 2015 continuam seguindo o procedimento do CPC de 73. E eu costumo dizer lá para os meus alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, não joguem o CPC de 73 no lixo. Não joguem as coleções de processo civil anteriores fora. Mesmo porque nós temos aqui duas regras importantes desse conflito intertemporal de regras. O 1046, parágrafo 1º. Me permitam a leitura do artigo 1046, parágrafo 1º, que é uma grande dor de cabeça, para os defensores, para os advogados, para as promotoras, para os promotores, enfim, para os profissionais do direito. As disposições do CPC de 73, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas, então, aquelas disposições referentes ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que foram revogados pelo CPC de 2015, continuam tendo a sua aplicabilidade. Aquelas relações processuais que foram instauradas antes da vigência do CPC de 2015. Então, nós temos aí, primeiro, já um problema de ultratividade. E o parágrafo 2º, permanece em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis. E meu tema aqui é a tutela provisória e o Ministério Público. E aí nós temos a nossa já velha Lei de Ação Civil Pública, é um sonho de um Código de Processo Civil coletivo. Nós temos lá o Estatuto da Cidade, que prevê alguns procedimentos, inclusive o Estatuto da Cidade, lá no artigo 14, prevê o procedimento sumário para as ações de uso campeão especial. Eu não tenho mais o procedimento sumário. A Lei 10.257 ela não disciplina procedimento, mas ela tem as suas especificidades. Nós temos lá os diversos estatutos, porque nós vivemos sobre a égide dos microsistemas. Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso, e por aí vai. E agora, no Código Civil, já foi alterado, agora em 2016, no início, o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência. Então, eu tenho mecanismos procedimentais que são trazidos por legislação extravagante e tem um diálogo aqui com o Código de Processo Civil de 2015. Os processualistas, os penalistas já propõem corretamente esse diálogo com o CPC de 2015. Então, essa é uma questão importante aqui para a nossa conversa preliminar. Foi suprimido o procedimento sumário, foram suprimidos alguns procedimentos especiais, mas eles continuam aí. Aqui em Tocantins, nessa bela terra, quero acreditar que nós temos diversas demandas envolvendo conflitos possessórios multitudinários. Interessante que o CPC de 2015 manteve as ações possessórias típicas, mas suprimiu algumas ações possessórias atípicas. Aquela figura da liminar da reintegração de posse. Nós vamos ver mais à frente, se der tempo, a gente pode fazer uma reflexão a respeito disso. Permanece aquele ressaibo histórico, posse nova, posse velha, mas com algumas novidades trazidas aí pelo processo civil. Há uma terceira diretriz importante nessa nossa conversa, a autocomposição. A autocomposição. Eu sou da época, então, que processo, partes, litígio, autor e réu, espaços bem definidos, e o juiz ali delimitando ali os espaços, e nós estamos aí ainda sobre os influxos das Olimpíadas, controlando aquele pugilato, controlando aquela luta. Hoje a busca, a perspectiva é outra.
conciliação, mediação, arbitragem. Interessante, e aí nessa perspectiva de tutela provisória, nessa busca de efetivação, que o CPC de 2015, ele traz no seu artigo 3º, parágrafo 3º, que a conciliação, a mediação e quaisquer outros métodos de solução consensual dos conflitos, esses métodos deverão ser estimulados, não somente pelos advogados, defensores, mas também pelos membros do Ministério Público. É um grande desafio aí que nós temos. Uma outra perspectiva, uma outra diretriz nessa busca da efetividade é a reunião dos processos para julgamento conjunto. Claro que foi muito bem colocado aqui, nós temos uma lógica agora da cultura dos precedentes, né? E agora já começam a surgir as siglas, né? O IAC, Incidente de Assunção de Competência, IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Lógico, nós já tínhamos a cultura já das súmulas vinculantes, né? E é interessante que passa desapercebido por alguma parte da doutrina, que lá no próprio artigo 55, parágrafo 3º, há uma ampliação, que eu coloquei entre aspas, daquilo que se chama de conexão. Porque eu aprendi que a conexão, lá com as lições do meu bom, querido professor Humberto Teodoro, pressupõe a identidade da causa de pedir ou do pedido. E lá o próprio artigo 55, parágrafo 3º, nessa busca da efetividade do processo, diz que o juiz poderá reunir os processos para julgamento conjunto, ainda que não haja identidade nem do pedido nem da causa de pedido, mas haja a possibilidade de decisões colidentes, conflitantes. É interessante porque houve uma crítica de alguns processualistas que, quando houve o veto presidencial, o artigo 333 do CPC de 2015, aquele mecanismo de coletivização das demandas individuais, já estão acabando aí com um mecanismo de efetividade, de duração razoável do processo, que é a coletivização das demandas individuais. Não precisava e não precisa do 333 do CPC. Nós temos outros mecanismos. Essa reunião dos processos para julgamento conjunto, essa ampliação, entre aspas, da conexão, é um mecanismo interessante de busca de efetividade. Um outro ponto também dessa efetividade é a própria cooperação, os mecanismos de cooperação. Tudo isso aqui é um preâmbulo só para que nós possamos entender essa tutela provisória mais à frente. E o próprio CPC, lá no artigo 69, inciso 6, estabelece essa possibilidade da centralização de processos repetitivos. Não se trata ali do incidente de assunção de competência no âmbito do tribunal, nem do incidente de resolução de demandas repetitivas. Na própria primeira instância, a possibilidade da centralização para julgamento daquelas demandas que sejam repetitivas. É claro que nós temos um mecanismo interessante do próprio Ministério Público nas suas ações coletivas, que já de início já promove essa busca dessa tutela, dessa coletivização das demandas de massa. Um outro aspecto importante, as demandas individuais repetitivas, no artigo 139.9, chama a atenção para a atuação do próprio Ministério Público brasileiro. É uma questão também que mais à frente merece reflexão. Que o juiz tem o poder-dever, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar ao Ministério Público, à Defensoria Pública, enfim, todos aqueles colegitimados para a defesa dos interesses individuais, coletivos, individuais homogêneos, para análise de eventual ação civil pública. É um grande desafio a aplicação desse artigo 139.10 também, em consonância com o artigo 69.6 do CPC, em consonância com o artigo 55, parágrafo 3º, em consonância com aqueles mecanismos também de precedentes, do artigo 947 do CPC. Claro que o tema da palestra aqui são diretrizes, não é esse, negócio jurídico processual, uma outra grande polêmica, né? A possibilidade da flexibilização do procedimento, a sua adequação ao estado de fato, a sua adequação à realidade, a partir de um diálogo entre os sujeitos do processo, né? E aí nós nos colocamos como sujeito do processo, o próprio Ministério Público, e é interessante que no âmbito desse negócio processual, estava conversando, certa feita, com um colega outro dia nosso, lá no Ministério Público de Minas Gerais, o nosso compromisso de ajustamento de conduta. Nosso compromisso de ajustamento de conduta é um mecanismo extraprocessual, nessa perspectiva resolutiva do Ministério Público. Por que nós não podemos colocar lá no compromisso de ajustamento de conduta que, se houver o descumprimento, tudo bem, vai haver execução, mas já coloca para a parte que descumpriu o ônus da inversão probatória, a possibilidade da renúncia de eventuais prazos recursais, ou a diminuição daqueles prazos no âmbito do CPC de 2015, tudo isso é possível de ser construído na perspectiva do negócio jurídico processual.
Então, nós podemos dar efetividade maior efetividade ao nosso compromisso de ajustamento de conduta, criando, na outra parte, um compromisso maior na sua eficácia, na sua efetividade. Tudo isso, evidentemente, o negócio jurídico processual também em diálogo com o processo calendário. Porque quando se fala em tutela provisória, quando se fala em processo, quando se fala em tempo, o que se busca é efetividade, o que se busca não é prolongar, não é protrair a relação processual no calendário aí dos meses, dias e anos. Eu tenho uma demanda que outro dia me surgiu à mesa para dar parecer, que a inicial foi protocolizada em 1983. É algo inimaginável, né? Essas indas e vindas, vai e volta, e uma demanda de tamanha relevância social para o Estado de Minas Gerais. E aí, um incidente, assunção de competência. Bom, essa foi a nossa preliminar, né? Então, nosso tema é exatamente a tutela provisória. Qual a razão aí da doutrina, qual a razão aí do legislador ter essa preocupação com essa tutela provisória? Porque sabe, é natural, isso em qualquer lugar do mundo, que, na maioria das vezes, para se chegar àquele juízo definitivo, e no Brasil essa angústia é ainda maior, o tempo é extremamente desfavorável à tutela do direito. E aí eu não estou falando do instrumento processo. A minha preocupação é que é com a satisfação do direito material. E nós, enquanto Ministério Público, nós temos essa missão constitucional. A missão de realizar, a missão de satisfazer, e não meramente acautelar aqueles interesses previstos constitucionalmente, particularmente no artigo 127. Qual foi a novidade trazida pelo legislador? Uma busca, pelo menos uma tentativa de simplificação. Então, nós rompemos aquela visão lá do Carnelucci, do processo cautelar autônomo, superamos aquelas discussões envolvendo essa divisão tripartite do processo. Então, nós temos agora, como gênero, a tutela provisória. No âmbito da tutela provisória, que é cabível a qualquer procedimento, tanto ao procedimento comum como aos procedimentos especiais e também aos procedimentos previstos na legislação extravagante, nós temos uma divisão muito interessante. A tutela provisória, então, ela se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. Então, essa é o primeiro pressuposto. Claro, a tutela definitiva, eu tenho lá a satisfação da instrução, eu tenho a satisfação de todo aquele curso, de toda aquela marcha processual, de toda aquela maratona, né? Então, eu tenho a realização, aí sim, de forma substancial, de forma efetiva, de forma fática do procedimento. Eu tenho lá uma decisão que o sonho de qualquer um de nós é o trânsito em julgado, que aí não há discussão. Mas, na maioria das vezes, não é possível cumprir toda essa marcha para satisfazer o direito material das partes. Então, o legislador falou, precisamos ter essa tutela provisória. E essa tutela provisória, então, ela vai se dividir em tutela de urgência e tutela de evidência. Esse é o nosso tema nessa manhã. Dentro da tutela de urgência, eu tenho a tutela antecipada e a tutela cautelar. Tanto a tutela de urgência antecipada quanto a tutela de urgência cautelar, elas poderão ser apreciadas, deferidas de forma antecedente e de forma incidente. Aí começa a questão de nomenclatura. Então, eu tenho a tutela de urgência antecipada, fazendo uma comparação bem grosseira. O nosso antigo 273 do CPC de 73. Quanto a tutela provisória cautelar. Numa comparação bem grosseira, as cautelares nominadas e as cautelares nominadas. Eu posso ter um pedido de tutela de urgência antecipada no curso do procedimento, onde eu já tenho o meu pedido principal formulado, como de forma antecedente ao meu procedimento em que vai ser veiculado o pedido principal. Eu fico pensando na realidade do Ministério Público Brasileiro, por exemplo, quem atua na área de saúde. Preciso daquele medicamento, preciso daquela internação. E, na maioria das vezes, eu não tenho elementos para formular o meu pedido com a sua completude. E eu também não tenho tempo para essa pesquisa. É uma situação, aí sim, é real, aqui não vai nenhum jogo de palavras, é vida ou morte. E eu preciso satisfazer o direito. Aqui não é uma mera questão assecuratória.
Não é uma mera questão de natureza cautelar. Eu preciso satisfazer o meu pedido em favor daquele sujeito, já com o recebimento da inicial. Então, eu quero ter uma tutela de urgência, uma tutela antecipada, antecedente, que satisfaça o direito. Naquela visão clássica, a liminar. A liminar de conteúdo satisfativo. Isso com o CPC de 2015 está muito claro. E nós vamos ver mais à frente que o CPC de 2015 traz a possibilidade da estabilização dos efeitos da tutela antecedente, antecipada, que satisfaz o interesse do sujeito. Se não houver recurso da outra parte contra quem se defere aquela medida, ela se estabiliza. Ela não pode ser revista. Passado 2 anos, ela vai fazer, nós vamos ver mais à frente, a discussão que se tem, efeitos assemelhados à coisa julgada. É o problema lá do direito italiano, é o problema do direito francês, lá do referré, lá do direito francês. Então, nós estamos aqui apresentando as disposições gerais. Há também a tutela provisória de urgência cautelar. Aí permanece aquela distinção. Qual que é a finalidade da cautelar? A cautelar, assegurar a efetividade e a utilidade do procedimento. Essa é a finalidade imediata. Imediatamente assegura o direito. Já a tutela antecipada, ela busca não assegurar, mas efetivar, mas realizar. É interessante porque o legislador de 2015 teve uma preocupação muito grande com os verbos. Eu sugeriria aos senhores e às senhoras, por exemplo, nós vamos ver uma análise mais detida mais à frente, é que a minha preocupação é, o tempo aqui vai chegando, de repente eu vou ter que pedir uma tutela antecipada, antecedente, né, para me assegurar aqui uma exposição mínima, para assegurar o direito dos senhores, e eu não ser surpreendido com uma pretensão de responsabilidade pela perda da chance, de estar fazendo coisa melhor do que eu ouvi aqui o Marcelo. Mas olha só, no artigo 303, quando fala de tutela antecipada, o verbo que eu grifaria na última frase é que se busca realizar. Realizar o quê? O direito. A tutela antecipada ela tem a finalidade de realização. Já a tutela cautelar, no artigo 305, o verbo é objetiva assegurar. Assegurar o quê? A efetividade do procedimento. Então, eu já ouvi alguns colegas dizendo, olha, não há mais diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. A finalidade é a mesma. Não, continua havendo sim a diferença. A tutela antecipada, ela busca a realização do direito. Estou aqui resumindo. Lembrando o professor Calmon de Passo. Calmon de Passo, um grande processualista aí do estado da Bahia, falou, tutela antecipada é realizar o próprio direito. A tutela cautelar, tudo bem, ela busca a realização, mas de forma indireta, porque o seu aspecto é assecuratório da efetividade do procedimento. Só que o legislador sabe, da maioria das vezes, há essa dificuldade da distinção se é cautelar ou se é antecipada, manteve o princípio da fungibilidade. No caso do medicamento, não tem dúvida, é tutela antecipada, é a realização do próprio direito. Né? Do próprio direito. Nenhum de nós aqui tem essa dúvida a respeito disso. Alimentos, para aqueles que atuam nas varas de família, alimentos provisionais. Eles são o próprio direito do sujeito, não há dúvida. E se mantém essa distinção. E, dentro da tutela provisória também, há um segundo grande galho, a tutela de evidência. Então, nós vamos caminhar por aí. Então, resume tudo. Tutela provisória se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência se subdivide em tutela antecipada e tutela cautelar. Sendo que tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada podem ser pedidos, apreciados e deferidos de forma incidental ou de forma preparatória. Já a tutela de evidência, não, nós vamos ver. A tutela de evidência somente de forma incidental. Pois bem, quais são as disposições gerais da tutela provisória? Vamos começar aí com o gênero, tutela provisória. É questão de nomenclatura. Claro, tem um aspecto estrutural, tem um aspecto funcional.
É a questão do hábito. Nós temos que nos habituar, porque é natural falar assim, onde está aquela cautelar de sequestro da res? Cadê o 273? Cadê o abuso de direito? Cadê aquela liminar satisfativa iniciolitis inaudita altera parte? Você não vai encontrar isso de forma expressa. Agora, a questão de construção. Então, tem lá, disposições gerais da tutela provisória. Claro, eu estou diante de uma cognição sumária. Um juízo de delibação. E aí ficou interessante, porque o legislador parou com aquele negócio, olha, verossimilhança, parou com aquela história, fumaça do bom direito. Isso ficou interessante. Os requisitos, há uma aproximação. Porque muitas das vezes, né, o promotor, a promotora, o juiz ficava na dúvida, peraí, isso é o fogo ardente ou é só a fumaça, ou uma mera chama, ou é um negócio complicado. Né? Eu costumo brincar com os penalistas lá, porque é uma brincadeira, né, lá na universidade. Olha, essa fumaça do bom direito tem que ser o Código Civil pegando fogo, porque se for o Código Penal pegando fogo, não é um bom direito. Acabou com essa discussão, se é verossimilhança, se é prova indiciária. Né? Nós vamos ver que é uma aproximação. Agora, claro, há uma identidade, cognição é sumária, é um juiz de delibação. O juiz não faz uma análise aprofundada, né? Porque senão a tutela é definitiva, senão é um juízo certeiro. O que se trabalha aqui com o juízo de probabilidade. Probabilidade é outro mantra do direito, né? Busca da verdade real. Os alunos no início não entendem. Se é verdade, é verdade. Como é que a verdade pode ser real ou irreal? Aquele problema lá do processo penal, ou presunção absoluta. Se a presunção absoluta não admite prova em contrário, então é certeza. Então tem aquelas discussões, né? aqueles aforismos, aqueles recibes históricos do direito. Aqui é um juízo de probabilidade, cognição sumária. Claro, se é tutela provisória, o aspecto temporário. A tutela provisória é óbvio, se a cognição é sumária, a qualquer momento ela pode ser modificada, revogada, cassada, vai depender da natureza, do elemento que venha a coimar, que venha a inquinar aquela decisão. E se a tutela provisória, me parece, aí não há dúvida, que ela é suscetível à reforma, é suscetível a recurso. Me parece que o recurso, a despeito de algumas polêmicas já criadas por alguns, é o agravo de instrumento. De instrumento. Esse é um pressuposto que me parece inabalável. Há uma busca de um sincretismo processual. O que seria esse sincretismo processual? Os mais velhos vão concordar nessa mudança interessante, né? Lá na execução. Lembram-se lá também? Você tinha lá a sentença, agora vamos promover a execução. Um outro apenso, um outro processo, custas, aquela dificuldade toda. Já na reforma de 94, muito antes da reforma de 2015, já começou a modular isso aí. Não, peraí, você tem um cumprimento de sentença nos próprios autos. E agora, nessa tutela provisória, eu também não tenho mais esses apensos. Eu tenho um sincretismo processual. Então, eu tenho essa reunião no próprio procedimento, eu busco satisfazer as várias funções da jurisdição. Isso, em termos práticos, é maravilhoso. Além do tempo, custas processuais. Custas processuais. O Ministério Público e Defensoria não tem preocupação com custo, mas os advogados têm. Então, esse sincretismo processual é maravilhoso. O 295 está aí para nos ajudar. Há uma outra disposição geral. Os juízes continuam tendo o poder e dever dessa cautela, desse poder geral de cautela. Muita gente diz, cadê o poder geral de cautela? Não, está aí, está previsto. Por exemplo, nas diversas disposições do Código Civil, de forma exemplificativa. E aí, muitas das vezes, lá o promotor, a promotora, mas espera aí, cadê aquela cautelar? Porque agora não tem mais o procedimento cautelar, não tem mais o livro das cautelares. Cadê o arresto? Cadê o sequestro? Cadê a busca e apreensão? A gente fica louco nisso aí, mas espera aí. Olha lá, por exemplo, 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Cláusula aberta. Cláusula aberta, construção. O juiz poder determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Quais? Nós vivemos sob uma época dos conceitos jurídicos construídos intencionalmente com uma vagueza semântica, as cláusulas móveis. Essa é a dificuldade de estudar hoje, de aplicar o direito. Mas tem uma vantagem. A adequação ao caso concreto. A modulação. Os conceitos jurídicos determinados, as cláusulas gerais, os princípios. Antigamente, silogismo era o quê? Fato, norma e conclusão. Hoje a norma não é mais um dado, a norma é construída. Daí a importância dos precedentes, porque cada um tem a sua forma de construção. E aí, para trazer segurança, para fazer esse balanceamento entre efetividade, adequação e segurança, eu tenho que ter
eu tenho que ter alguns mecanismos de controle. Vejam, senhores, lá o próprio artigo 301. Esse para o Ministério Público aqui é muito importante. A tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada. Uma lista meramente exemplificativa. A tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, exemplo, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens. É maravilhoso lá nas ações de improbidade. E qualquer outra medida idônea para a assecuração do direito. Olha que abertura. Ou qualquer outra medida idônea. Agora, vai explicar hoje para um estudante do 6º período. É possível medida cautelar, poder geral de cautela do juiz 297/301, mediante sequestro e arresto. Ele vai dizer, o que é sequestro, o que é arresto? Lá no CPC de 73, eu tinha esses procedimentos de forma específica. Daí, por que eu disse? Não joga a sua coleção de processo civil anterior ao CPC de 2015 fora. Eu não tenho nenhuma mais regra no CPC de 2015 que vai disciplinar arresto, sequestro, arrolamento de bens. Percebeu, doutor? Não tem. Mas por quê? Porque o legislador partiu do pressuposto, nós precisamos simplificar, que já está incutido na nossa cultura. Mas espera aí, nós conhecemos. E os mais novos? E os mais novos? Mas isso é construído. Mas então é preciso conhecer os pilares, os substratos dessa construção. E como eu já disse, essa tutela provisória, então, de cognição sumária, nesse sincretismo, nesse juízo de probabilidade, tem um aspecto temporário. Eu posso reformar essa decisão provisória. E o recurso, me parece, nós podemos depois, num debate, entrar numa discussão sobre isso, me parece, sem dúvida nenhuma, ser o agravo de instrumento, lá com fundamento no artigo 1015-1. Então, essas são as disposições gerais da tutela provisória. Vamos lá. A tutela provisória se subdivide em tutela de urgência e tutela de evidência. Então, agora eu vou diminuir, vou trazendo mais especificidade. Vou tratar agora da tutela de urgência. Tutela de urgência. O legislador tentou ser didático e parcialmente cumpriu esse propósito. Então, ele traz lá, capítulo tutela provisória, que se inicia a partir do artigo 294, trouxe as disposições gerais, depois ele vai dizer, subdivide em tutela de urgência. Vou tratar das disposições gerais da tutela de urgência, para depois ele vai tratar especificadamente da tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. Lembrando, aqui estou falando para os acadêmicos para ficar clara essa ideia, que tanto a tutela de urgência antecipada quanto a tutela de urgência cautelar poderão ser de forma antecedente, preparatória, quanto de forma incidente. O primeiro pressuposto que me parece interessante da tutela de urgência, probabilidade do direito material. Material. A preocupação aqui do legislador é de realização, de garantia, não do processo em si, não do procedimento, aquela ideia instrumental, antiga, de realização do próprio direito. Cadê aquele negócio da fumaça do bom direito, indício, verossimilhança, qual que é a intensidade desse fogo? Acabou com isso. Falou, e perigo de dano ou o risco ou resultado útil do processo. Bem amplo. Perigo de dano. O que é perigo de dano? Ou resultado útil do processo. Resultado útil do processo também satisfaz o aspecto da cautelaridade, o aspecto cautelar. Probabilidade do direito, o direito material. É o medicamento, é o alimento, é garantia do ressarcimento ao erário público. Para que serve o processo? Eu sou muito pragmático, aquela visão norte-americana, aquela visão anglo-saxônica. O processo serve para realizar o direito. E o direito serve para quê? Para garantir de qualquer um de nós os nossos os mais caros interesses. Essa é a perspectiva que deve prevalecer. Isso tudo está no artigo 300. Não sou eu que criei. Ele vai dizer, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, para mim, não é o direito de ação, não é o direito subjetivo público de invocar a tutela jurisdicional, é o direito material e o perigo de dano ou ao risco ou ao resultado útil do processo. Então, acabou com aquela discussão, é fumaça, é verossimilhança, no meu entender, está
superado. Aí continua como disposição geral. Essa tutela de urgência, ela se subdivide em tutela de urgência cautelar, tutela de urgência antecipada, que poderão ser incidental ou antecedente. Aí que é um aspecto interessante. Essa tutela de urgência antecipada ou cautelar, incidental ou antecedente, ela poderá ser apreciada, deferida de forma liminar. Porque sempre houve aquela confusão. O que é liminar? A liminar se confunde. A liminar é uma espécie de cautelar. A liminar pode ser conservativa, ou além de ser conservativa, ela pode ser satisfativa. A liminar nada mais é do que o momento de deferimento da tutela provisória. In limine, no início. No início. No início de quê? Da lide. Quando se dá o início da lide? No meu entender, com o entender aí da processualística antiga, com o próprio recebimento da inicial. Essa história, se a liminar pode ou não ser satisfativa, pode. Vai depender da tutela que você é pedida. A liminar é o momento de deferimento, de apreciação da tutela. Claro, não vamos nos entusiasmar, que o Estado ele tem mecanismos de proteção, de resguardo dos seus interesses. Quando eu falo Estado brasileiro, vamos pensar em União, Estados, municípios, administração direta e indireta. Mas calma lá. Em algumas situações, nós também temos prerrogativas, para não dizer privilégios. Mandado de segurança. Não é possível eliminar naquelas situações envolvendo o quê? Reclassificação, salário, no direito tributário. Então, nós temos ainda o diálogo com a legislação extravagante, da impossibilidade do deferimento da tutela provisória de forma liminar. Aí, a própria legislação extravagante vai dizer, olha, tem que satisfazer efetivamente o contraditório. Não cabe aquele contraditório diferido. Interessante que o CPC de 2015... ele não traz essa preocupação. É possível, sim, essa liminar da tutela provisória. Tanto que, lá na própria parte geral, quando se tem essa preocupação muito grande com o contraditório, quero destacar aqui o artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Claro, óbvio. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa, contraditório efetivo. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência. É o caso lá do medicamento. O Estado aí de Minas Gerais está na farmácia básica, é preciso conceder medicamento para esse sujeito, senão ele vai morrer. O juiz, espera aí, vamos lá, citar, vamos até fazer aquela audiência de conciliação, para depois vir aqui, para eu analisar, acabou, não tem como realizar o direito nessa perspectiva. Então, o contraditório é diferido. O que é possível, como medida de contracautela, a exigência de caução, a exigência de uma garantia real, fidejussória, e é interessante que o próprio legislador de 2015 vai dizer, olha, essa caução ela não vai ser exigível quando está se tratando de hipossuficientes, que é a maioria da nossa clientela. Então, tem que ter essa sensibilidade, não é precisar nem estar aqui no CPC de 2015. Aí tem aquela discussão lá da tutela antecipada 273. Não é possível deferimento de tutela antecipada naquela hipótese do risco da irreversibilidade. Mas essa irreversibilidade também ela pode ser na outra perspectiva do outro lado. A irreversibilidade, que alguns processualistas chamam, não entendo esse jogo de palavras, é recíproca. Se não concede medicamento, o sujeito vai morrer, não tem como voltar aí ao estado anterior. Eu me lembro que foi a desembargadora Diva Malherbe, lá da Tribunal Regional Federal da Terceira Região, uma dessas aulas falando sobre tutela antecipada, reversibilidade ou não dos seus efeitos, quando foi ela pedida a soltura lá de um golfinho que foi apreendido lá pelo IBAMA, tal, ela olhou assim, analisou, não tem perigo aqui na irreversibilidade, e mandou soltar o golfinho, foi para alto mar. Aí depois chegou na decisão de mérito, falou, não era para soltar o golfinho. E aí? Aí é o caso clássico. Aí não tem como resolver. O legislador não trata dessa situação de forma específica, ele fala da possibilidade da caução. E o poder geral de cautela, como disse, na tutela de urgência. Eu tenho as cautelares nominadas, mas nominadas aonde? No próprio 301. Arresto, sequestro, arrolamento de bens, mas de forma exemplificativa. Eu não tenho um tratamento aprofundado dessas liminares. Bom, essas são as disposições gerais da tutela de urgência. Tutela de urgência agora vai se subdividir. Tutela de urgência antecipada e tutela de urgência
cautelar. Vamos tratar agora, então, da tutela de urgência antecipada. Só que o legislador fez o óbvio. Ele não trata da tutela de urgência antecipada incidental, que é no próprio curso do processo, o que chama a atenção quando ela é formulada antes do pedido principal. Antes do pedido principal. Então, a tratativa do legislador é com a tutela antecipada antecedente. Ou, se preferirem, a tutela de urgência antecipada preparatória. Preparatória. Então, falo agora para os acadêmicos, mais simples. Lá o caso do medicamento, lá do Ministério Público. Muitas vezes o promotor, a promotora não tem todos os elementos lá, meramente ele tem uma notícia de fato, a linguagem do MP. Ele não tem lá sequer um procedimento preparatório, muito menos um inquérito civil. Mas tem lá a mãe batendo na porta, ela fala, doutor, está lá no pronto atendimento, é caso de internação, CTI, UTI, precisa de medicamento, e ali é na hora. Então, eu não tenho como formular todos os pedidos. Então, vou fazer um pedido preparatório, mas tem uma urgência que determina. E essa urgência, me parece que ela deve ser apreciada, inclusive, de forma liminar. Então, o pressuposto é uma urgência contemporânea ao ajuizamento. Uma urgência contemporânea ao ajuizamento. Urgência de quê? De realização do direito. Aqui não é aquele jogo de palavras, a preocupação meramente instrumental, lá na visão do Carnelucci. E aí, me permitam aqui a leitura do 303. Eu estou tentando aqui fazer uns 100 metros rasos, né, em razão do adiantado e depois a concorrência desleal com o horário do almoço. Eu sei disso. Olha lá o 303, do CPC 2015. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, análise fática. O professor Humberto Teodoro daria bomba a essa literalidade da regra. Não é contemporânea à ação. A ação é direito público subjetivo. Contemporânea ao próprio pedido. Contemporânea ao próprio direito que se busca realizar. A petição inicial, esse que é o ponto maravilhoso, pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. Então, eu não tenho que satisfazer todos os requisitos da inicial. A minha inicial ela pode se limitar ao pedido da tutela de urgência antecipada. Eu posso ter uma inicial ali com 2 páginas, 1 página. Ah, não é uma inicial completa. Sim, o legislador está buscando aqui assegurar a urgência na realização do direito. Essa inicial vai pedir, então, a tutela antecipada, em razão dessa urgência, a indicação de pedido da tutela final. Eu só vou indicar qual vai ser o meu pedido final. Eu só vou indicar quais serão os outros meus pedidos conexos. Mera indicação. Com a exposição da lide, do direito que se busca realizar. Aquilo que eu disse aos senhores e às senhoras. O que eu tenho que grifar aí? Realização do direito. Então, olha que interessante. Então, eu tenho uma tutela de urgência antecipada antecedente, que na inicial há uma singularidade, há uma simplificação. Aí os senhores vão me perguntar, essa liminar, ela pode ser deferida liminarmente? Ela tem que ser deferida, se eu entendo que há uma urgência na realização do direito. Se ela não for deferida, tudo bem, o procedimento vai seguir o seu curso. Se ela for vai seguir o seu curso, mas aí seria caso até de recurso. Aí um aspecto importante. Parágrafo 1º, concedida a tutela antecipada, nós temos alguns caminhos. Primeiro caminho, o autor deverá aditar a petição inicial. Sim, porque a sua inicial era uma inicial simples, em que se pediu somente a tutela antecipada antecedente. Qual que é o prazo que ele tem para aditar essa inicial? 15 dias. 15 dias. E se ele não aditar essa inicial? Se eu não aditar essa inicial, vai haver a extinção sem resolução de mérito. Então, o promotor e a promotora ganham tempo aí para colher maiores elementos. Tem 15 dias, não da realização da tutela, é importante, da concessão da tutela. E, claro, eu tenho que ser intimado disso. Não sei aqui no estado de Tocantins, mas Minas Gerais ainda está um pouco atrás no processo eletrônico. Né? Porque agora tem um problema também da intimação eletrônica. Fazenda pública, aquela história da fazenda pública fazer aquela carga massiva. Não, pode colocar tudo aí, eu só busco sexta-feira. Aí vem lá 300 autos de processo. Se tem lá várias decisões interlocutórias e o juiz ainda não publicou, não intimou especificadamente, mas com a retirada daqueles autos de processo, dá-se por intimado. Então, agora também estratégia processual. Isso é ótimo para nós, enquanto Ministério Público organizado. Tudo bem. Deferiu a liminar 15 dias para a emenda da
inicial. Mas aí tem um aspecto interessante. Olha lá o artigo 303, parágrafo 6º. Caso o juiz entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, então agora ele vai indeferir. Aquela tutela de urgência antecipada antecedente, né? Então ele falou, não é caso dessa tutela, eu entendo que não há urgência contemporânea. Ele não vai falar mais em verossimilhança, não vai mais falar em fumaça, fogo ardente, baixo, brando. Ele não é especialista aí em cozinha, ele é especialista em direito. Ele vai dizer, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o juiz determinará a emenda da inicial em até 5 dias. Espera aí, olha que interessante. Se ele defere, eu tenho 15 dias para emenda. Se ele indefere, essa ideia da celeridade e efetividade, já que eu entendo que não há elementos para tutela provisória, há uma presunção que não há elementos para tutela definitiva, de cognição exauriente. O prazo é um prazo de 5 dias. Porque eu já ouvi muita turma dizendo, olha, o CPC houve uma unificação de prazo, agora tudo é 15 dias. Calma lá. Há uma tendência, a maioria dos prazos, de 15 dias. Na minha época de OAB, muitos anos atrás, a gente fazia lá a prova oral com todos os examinadores da OAB, né? Tinha um colega meu que os examinadores sempre perguntavam para ele os prazos, todos os examinadores, processo de trabalho, processo civil, processo penal, ele sempre falava 24 horas. Como 24 horas? Não, pelo menos eu não perco o prazo, não sei nenhum, mas 24 horas com toda certeza, atendo até o prazo eleitoral. Aqui não é o caso dessa unificação, 15 e 5 dias. Qual que é o elemento interessante? Qual que é o nosso exemplo? O Ministério Público, Promotoria da Saúde, ingressou com pedido de tutela antecipada, antecedente, medicamento, internação médica hospitalar. A inicial não está completa, pediu essa tutela, correto? Ela foi deferida. Qual que é o prazo para que eu possa emendar a inicial? 15 dias. Mas qual que é o prazo para a Fazenda Pública recorrer dessa decisão? É o agravo. Qual que é o prazo do agravo? 15 dias. O que eu tenho de interessante? Olha o 304. Essa é uma das grandes polêmicas, assim como a questão da fundamentação das decisões. Olha o que vai dizer o 304. A tutela antecipada, concedida, torna-se estável se não for interposto o respectivo recurso. Espera aí. Não entendi. Pode ser que a Fazenda Pública seja intimada antes do Ministério Público. O prazo é igual. 15 dias para a emenda, 15 dias para o agravo. O que é essa estabilização da tutela de urgência antecipada antecedente? Se não for interposto recurso, ela só poderá ser revista para uma ação específica, uma pretensão inominada, num prazo de 2 anos. Eu tenho aí praticamente um procedimento comum para rever uma tutela antecipada, antecedente, da qual não se foi interposto recurso. E se a Fazenda Pública não promover essa ação, que o legislador não deu o nome dessa ação, no prazo de 2 anos, interessante. Olha o parágrafo 5º. Aí que é a jabuticaba, só tem no Brasil. A estabilização da tutela tem na Itália, tem na França, mas esse prazo de 2 anos foi criação nossa aqui. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se em 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Espera, eu não entendi nada. Pedi medicamento, tutela de urgência antecipada antecedente. O juiz concedeu, então, de forma liminar. Intimou primeiro a Fazenda Pública. O Ministério Público demorou um pouquinho, porque não tinha processo eletrônico, remessos autos, carga pessoal, aquela coisa toda, intimação pessoal. O que fez a Fazenda Pública? Não agravou. Passados os 15 dias, o legislador estabilizou os efeitos da tutela. O que isso quer dizer? Ela só poderá ser revista no prazo de 2 anos, com uma, entre aspas, uma ação autônoma. Alguém vai dizer, e se passados os 2 anos, transitou em julgado, olha só, aquela tutela antecipada antecedente de urgência. Mas espera aí, como é que transitou em julgado, se a cognição é sumária? Como é que você reconhece os efeitos da coisa julgada?
material de uma decisão que é de cognição sumária. Olha o problema que o legislador criou. Parágrafo 6º. A decisão, parágrafo 6º do 304. Esse, para mim, é o mais polêmico, a despeito das outras dificuldades. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só poderá ser afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste Código. Espera aí. Não é coisa julgada, mas passados 2 anos, essa decisão não pode ser revista. Como é que eu explico isso? Concedeu-se o tratamento, concedeu-se o medicamento, concedeu-se o alimento, concedeu-se o desfazimento da construção, nas ações de urbanismo. Os réus perderam o prazo do recurso, não foi proposta a ação nesse prazo, não faz coisa julgada, mas a decisão está imutável. E se depois de 2 anos a parte busca modificar aquela decisão no âmbito de uma tutela de cognição sumária? Qual que é a minha resposta? Aí concordo com o professor Fred Dier. É o caso de o juiz reconhecer, não é nem prescrição, porque aqui não é perda de pretensão, é reconhecer a própria decadência. Decadência. Isso aqui, para mim, pessoal, do bom e velho direito civil, isso é direito potestativo. Qual que seria o fundamento aí para nós, Ministério Público? Para mim seria o 332, me permitam aqui, do reconhecimento dessa decadência, lá na possibilidade de o juiz já julgar de forma antecipada, em procedência liminar do pedido, do 332, parágrafo 1º, que é como uma forma de efetividade do tempo. Claro, o legislador antecipou aquelas hipóteses de julgamento liminar do pedido, julgamento antecipado da lide. E vai dizer o 332, parágrafo 1º, tudo a ver com esse 303, parágrafo 6º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido, desde logo, em razão da decadência ou da prescrição. Então, aqui nós temos um fenômeno interessantíssimo. Já vem o tempo, né? Já vou ter que fazer aqui uma tutela antecipada de urgência liminar e sem a estabilização dos efeitos da tutela, porque ele já se manifestou. É o caso, então, de nós ficarmos atentos a essa circunstância. Agora, claro, a Fazenda Pública, que eu estou falando que é comum entre nós, ela vai ter que ficar mais bem organizada para evitar esse tipo de situação, da estabilização dos efeitos da tutela. Agora, o ideal é a estabilização dos efeitos da tutela, até para evitar o ônus da sucumbência maior. Porque qual que é a ideia? Qual foi a ideia do legislador? Ô réu, analisa a situação. O juiz concedeu essa tutela antecipada de urgência antecedente. A chance de você perder de forma definitiva é enorme. Fica quieto. Deixa estabilizar os efeitos da tutela. Não vai ter os efeitos da coisa julgada, mas vai produzir como se fosse. Mas eu tenho questão do ônus da sucumbência. Aí vem a discussão, pessoal. Essa discussão está acesa no 303, parágrafo 6º. Porque, olha só, aqui fala que vai haver a estabilização dos efeitos da tutela se não for interposto o respectivo recurso. Muitos doutrinadores estão falando, peraí, qualquer forma de impugnação afasta a estabilização dos efeitos da tutela. Por exemplo, mandado de segurança. Então já tem bons advogados tentando reavivar, é da nossa época, né? Reavivar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. Numa interpretação literal, dentro das disposições gerais do CPC de 2015, duração razoável do processo, me parece que a interpretação, e essa deve ser a interpretação do Ministério Público brasileiro, na busca da efetivação de direitos fundamentais, é recurso. Não é ação autônoma de impugnação. Não é mandado de segurança aqui, não. Aqui é recurso. E por isso que eu disse no início, o recurso próprio é o recurso de agravo de instrumento. Vou passar rapidamente aqui, me perdoe, vamos tratar agora rapidamente da tutela de urgência cautelar. O mais polêmico é a tutela de urgência antecipada antecedente. Então, aí como uma discussão interessante para o nosso Ministério Público brasileiro, essa estabilização dos efeitos da tutela. Mas há também a tutela cautelar antecedente. Aquilo que eu disse, muitas das vezes você não sabe se é para assegurar a efetividade do processo ou se é para realizar o próprio direito.
O legislador disse, tudo bem, eu não vou fazer uma distinção entre verossimilhança, fumaça, bom direito, mau direito. Muitas das vezes é difícil você fazer distinção entre cautelar e a própria tutela, realização do direito. Então, eu mantenho a ideia da fungibilidade. Isso é importantíssimo. A fungibilidade foi mantida. Quero acreditar que, na maioria das vezes, as nossas ações elas vão trabalhar com a tutela de urgência antecipada. Essa que é a nossa lógica, mas que não afasta as medidas cautelares. Novidade, sincretismo processual. Eu não tenho mais aqueles apensos, né? Eu atuei em vara de família, era maravilhoso, né? Você vinha lá o principal e 50 filhotinhos, alimentos, busca e apreensão, o guarda, revisão de alimentos, extinção de alimentos. Agora, legislador, peraí, vamos reorganizar isso, até porque a ideia do processo eletrônico. Você imagine você até, para a turma da TI, você fazer apenso no âmbito da eletrônica, como é que você vai entender? Não, peraí, a relação é uma, ela tem que andar para frente, o processo é essa marcha para frente. Daí porque eu trouxe também esse sincretismo processual para as ações cautelares. Agora, é possível que eu tenha essa cautelar, tutela de urgência cautelar antecedente, e o que o juiz indefira, um arresto, um sequestro, uma busca e apreensão. Claro que o indeferimento dessa tutela de urgência cautelar, ela por si só ela não prejudica o pedido principal, óbvio, né? Houve um sincretismo, mas eu reconheço as funções das tutelas. Aqui eu estou ainda no âmbito de uma tutela provisória. Então, não há essa situação de prejudicialidade. O que eu quero destacar aqui também no âmbito dessa tutela de urgência cautelar do 305? Prazo, pessoal. Olha o artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, de forma, então, antecedente, você pediu primeiro lá o sequestro dos bens lá do agente político. O pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Agora, questão aqui de interpretação. Parece que a letra da lei foi tranquila. Da efetivação. Mas como é que eu vou saber se ela foi efetivada se eu não tive ciência? Aí nós precisamos trabalhar isso. Caso em que será apresentado nos mesmos autos, em que será deduzido nos mesmos autos o pedido principal. Agora, claro, o pedido principal poderá ser apresentado em conjunto com os pedidos cautelares. Aí não é antecedente. Aí já é incidental. Mas nada impede, então, esse aspecto conjunto. Dentro, então, do nosso compromisso do tempo, chegamos finalmente à tutela de evidência. Então, volte lá para os acadêmicos. Tutela provisória é gênero, subespécie. Tutela de urgência, tutela de evidência. A de urgência, antecipada, cautelar. Chegamos, então, na segunda grande subdivisão. Tutela de evidência. O que chama a atenção na tutela de evidência? Eu não tenho tutela de evidência preparatória. Não tenho. Eu não tenho tutela de evidência antecedente. A tutela de evidência é só incidental. Agora, o que chama a atenção tutela de evidência? É uma forma de cognição sumária, mas ela é fundada num juízo de maior probabilidade. Continua havendo um juízo de probabilidade, mas de maior probabilidade. Não há um juízo de certitude, não tem mais aquela preocupação de verossimilhança. Mas são situações fáticas que trazem ao julgador, que é o último intérprete, uma maior convicção. E na tutela de evidência, não se avalia urgência. Então, eu tenho uma carga valorativa maior quanto aos pressupostos fáticos e eu afasto a necessidade da demonstração do perigo do dano, do risco ao próprio direito, à própria efetividade e utilidade do processo. Só que aí a doutrina praticamente unânime vai dizer, saúde, essa tutela provisória de evidência, ela tem um rol exaustivo. Um rol exaustivo, doutor. 311. Vamos lá para o 311, então. Com muita calma aí, já caminhando aí, pode deixar, senhor presidente, agora vamos ser agora o Phelps. Né? Falando do Bolt, agora o Phelps. 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo. Opa, maravilha. Mas em que circunstâncias? 2 pontos. Para a maioria é um rol exaustivo.
na minha época, ela chama números clausos. Continua, né? 1. Ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Maravilha, hein? Aquela chincana, que já tinha de alguma forma no 273 do CPC de 73. Quer arrastar o processo? Juízo protelatório, abuso de direito, claro que é uma expressão aberta, abuso de direito. Aí nós temos que nos valer do 187 do Código Civil. O que é o abuso de direito? O sujeito tem direito, mas ao exercer ele excede manifestamente. Embargo declaratório de embaraço declaratório no agravo instrumento do recurso, Nós sabemos como é que isso funciona. Então, agora eu tenho essa possibilidade dessa tutela de evidência, que é maravilhoso. Só que nessa hipótese não cabe liminar, nessa tutela provisória de evidência, não cabe liminar. Então, é o contraditório efetivo. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Prova documental, já traz um juízo de maior probabilidade. E, ao conectivo, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Aquele julgamento repetitivo, prova documental, lá na alienação fiduciária, o pessoal do consumidor aí, aquela publicidade, não, o tribunal já cansou de julgar isso, já tem súmula, já tem... Aí, e eu concordo aqui com o professor Carmona. Quando o legislador fala tese firmada em julgamento de casos repetitivos, aqui é a busca da realização dos precedentes. Não é só em incidente de resolução de demandas repetitivas. O IAC também, um incidente de assunção de competência. Em todas aquelas hipóteses, senhores e senhoras, lá, vou tentar aqui resumir, isso é importante para nós, Ministério Público, em todas aquelas hipóteses do artigo 926. A prova é fundamentadamente, prioritariamente documental, e a tese de direito, ela já é um precedente no rol lá do artigo 927. Súmula, nem precisa falar do Supremo, súmula do STJ, súmula vinculante do Supremo, súmulas do Supremo, súmulas do STJ, acórdãos no incidente de assunção de competência, enunciado de súmulas dos tribunais de justiça. Isso é interessante, porque qual que é a preocupação? Eu tenho que interpretar essa tutela de evidência em consonância com a parte geral do CPC de 2015. Qual que é a preocupação da parte geral? Olha as expressões importantes. Artigo 4º, prazo razoável. Artigo 6º, dever de cooperação. Efetividade. Essa é a busca. Qual seria uma outra hipótese de tutela de evidência no artigo 311? Inciso 3º. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental em contrato de depósito. Isso é muito comum lá nas ações consumeristas. Eu poderia até aplicar também em alguns contratos imobiliários. 4. Essa é importante para nós. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constituídos do direito do autor e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Olha a abertura. Prova documental, não tem precedente ainda, mas a resposta do réu não foi uma resposta razoável. Ela não proporcionou ao julgador uma defesa, uma dúvida razoável. Aqui que se tem aquilo que a doutrina chama de uma defesa inconsistente. Uma defesa inconsistente. Isso é maravilhoso na tutela de evidência. Alguém perguntaria, para terminar, já que eu fiz menção a talvez uma peculiaridade aqui dessa belíssima região, os conflitos possessórios multitudinários, conflitos de posse, posse da terra urbana ou posse da terra rural, aquela liminar na reintegração de posse. Essa liminar na reintegração de posse é uma hipótese de tutela provisória? Claro que é uma tutela provisória. Claro, é liminar. Agora, ela seria de que natureza? Tutela de urgência ou tutela de evidência? Doutora, vou discordar. Sabe por quê? Porque se a posse for nova, eu não preciso demonstrar o dano ou o perigo do dano. Eu já tenho um pressuposto que é a tutela da posse nova. Então, me parece que essa liminar na reintegração de posse para a tutela de posse nova é uma hipótese de tutela de evidência. Agora, claro, nós somos de Ministério Público. Claro que nós sabemos que, na maioria das vezes, esses conflitos buscam realizar direitos fundamentais. Aí o legislador teve essa preocupação lá nas ações possessórias.
ainda que seja tutela de evidência, não seja necessária a demonstração do perigo ou do dano, o juiz tem que buscar a conciliação e mediação, inspeção no local. Vai Ministério Público, vai Judiciário, vai Defensoria, vai todos os órgãos responsáveis pela reforma agrária, pelos órgãos urbanísticos, para evitar a execução dessa decisão de tutela de evidência liminar com todos aqueles riscos que nós já conhecemos. Senão nós vamos ter essas situações lá do Pinheirinho, que ficou famoso nacionalmente, nessas situações de conflito. É tutela de evidência, mas com a preocupação da sua melhor execução. Porque um outro grande tema a respeito desse tema maior, tutela provisória e Ministério Público, são as formas de execução. Esse é o nosso gargalo das tutelas provisórias, formas de execução. Porque o simples fato de eu ter uma tutela concedida satisfazendo o meu direito, não quer dizer que esse direito foi efetivamente realizado. Tudo bem, o juiz deferiu a liminar de reintegração de posse, deferiu a liminar daquela internação, tutela de evidência, tutela de urgência, cautelar, antecipada, incidental ou preparatório, mas e a execução? Que é um outro grande problema, que é um outro grande tema. No mais, em razão aí dos limites do tema, o direito consegue suspender o tempo, mas o tempo da vida não para de correr para a nossa felicidade, ou, no meu caso, infelicidade, em razão exatamente da boa vontade, da gentileza de todos os senhores. Gostaria de passar aqui alguns dias aprendendo com o Ministério Público de Tocantins. Muito obrigado.